E aí, bora mergulhar hoje nas ideias de O Poder da Ação do Paulo Vieira. Esse livro é mais do que uma leitura, é um verdadeiro chamado. Por que será que algumas pessoas conseguem tirar seus sonhos do papel e outras parecem sempre patinar no mesmo lugar? A gente vai descobrir a resposta e, mais importante, os passos práticos para sair dessa inércia e começar a construir a vida que a gente realmente quer. E para começar, o livro já joga uma pergunta bem na nossa cara. A vida que a gente leva hoje, ela é só comum? Sabe, aquela vida na média, igual a da maioria? Ou ela é normal, no sentido de ser uma vida abundante, plena, que, segundo o autor, deveria ser o nosso padrão? Essa diferença aí é o ponto de partida de tudo. Ok, vamos entender isso a fundo. O autor faz essa distinção que é crucial entre o que ele chama de vida comum e uma vida que seria normal. Só que para ele, normal deveria ser sinônimo de abundância. E aqui a diferença fica gritante. Muita gente acaba aceitando uma vida comum, quer sair da esquerda, cheia de desculpas, resultados mais ou menos, como se fosse o destino. Mas o Vieira argumenta que o nosso verdadeiro normal deveria ser essa vida abundante, onde a gente é protagonista, age com propósito e colhe resultados extraordinários. Tá, mas o que impede a gente de viver essa vida abundante? O principal obstáculo, segundo o livro, são as famosas historinhas. Aquelas narrativas limitantes que a gente conta para si mesmo e que acabam nos paralisando. Ah, eu como super pouco, mas meu metabolismo é lento, por isso eu engordo. Que nunca ouviu ou até pensou algo parecido, né? Pois é, isso é uma historinha clássica. São essas narrativas que a gente cria, que parecem verdade, só para justificar a nossa falta de ação e tirar a responsabilidade das nossas costas. E o ponto crucial aqui, a grande sacada, é a seguinte: o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é uma historinha contada. Então, toda vez que a gente repete essas desculpas, mesmo que, sem perceber, a gente está, na verdade, impedindo a nossa própria mente de agir para mudar a situação. Beleza, a gente se conta essas historinhas. E agora? Como é que se quebra esse ciclo? O autor apresenta a ferramenta mais poderosa para isso, a autorresponsabilidade. É ela que vira o jogo. E a jornada para essa vida abundante começa quando se aceita essa verdade aqui, que pode ser dura, mas é libertadora. A ideia de que cada um é o único responsável pela vida que tem. E olha, isso não tem a ver com culpa, viu? Tem a ver com poder. O poder de parar de apontar dedos e começar a criar a própria realidade. Para colocar isso em prática, o autor sugere essas 6 leis. É tipo, em vez de criticar, ficar quieto. Em vez de reclamar, dá uma sugestão. Quando a gente adota essas atitudes, a mentalidade muda completamente. A gente para de ser vítima das circunstâncias e passa a ser quem faz acontecer. E quando a gente assume essa responsabilidade, aí sim, a gente está pronto para o próximo nível: reprogramar a mente. Porque, no fim das contas, são as nossas crenças internas que geram os nossos resultados aqui fora. E para explicar isso, o Paulo Vieira usa uma analogia que é simplesmente genial. Ele disse que as nossas crenças funcionam como um termostato. Elas ajustam a nossa vida automaticamente para manter sempre a mesma temperatura, o mesmo nível de sucesso, de felicidade ou de fracasso que está programado ali dentro. Ok, a gente tem esse termostato interno. Mas de onde ele veio? Por que ele está ajustado para essa temperatura e não para outra? E por que é tão importante reprogramar isso para ter uma vida abundante? E a ciência está aí para comprovar. O que a gente vê aqui são dados de uma pesquisa super séria chamada ACE, sobre experiências difíceis na infância. E ela prova exatamente isso. O que a gente viveu lá no passado moldou nosso cérebro, criou essas programações, que muitas vezes, sem a gente nem notar, ditam nossos comportamentos e resultados hoje na vida adulta. Mas a boa notícia é que dá para mudar essa programação. O autor entrega um método bem prático, em 5 passos. Primeiro, identificar qual é a sua historinha. Depois, entender o prejuízo que ela causa. Aí, questionar se ela é verdade mesmo. O quarto passo é criar uma nova história, uma que te fortaleça. E o mais importante de tudo, o quinto passo, que é agir de acordo com essa nova história. E tem mais uma ferramenta essencial nessa caixa, o foco. O Vieira compara o foco a uma lente de aumento. Pensa só, a luz do sol espalhada só esquenta. Mas quando você usa uma lupa para concentrar essa mesma luz num único ponto, ela cria fogo. Gera poder, gera mudança. Esse é o poder do foco.
E tudo isso, a autorresponsabilidade, a reprogramação da mente, o foco, tudo converge para uma única ideia, que é o coração do livro. O poder de verdade não está em só pensar, planejar ou sonhar. Ele está no fazer, está na ação. E para provar que isso não é só teoria, o livro está cheio de histórias reais, gente de verdade que aplicou esses princípios e conseguiu transformações incríveis na saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Essas pessoas são a prova viva de que a mudança de verdade acontece na ação do dia a dia. E isso nos leva ao grande mantra da obra, a frase que resume tudo: tem poder quem age. É um lembrete constante de que a competência, a confiança e principalmente os resultados, tudo isso nasce da ação. É no movimento que a vida ideal deixa de ser um sonho e vira realidade. Nossa análise termina aqui, mas a jornada que o livro propõe está só começando. E ela começa com um único passo. Então fica a reflexão final que, na verdade, é um convite para ação imediata. Qual pequena atitude, por menor que seja, pode ser tomada hoje para começar a construir essa vida ideal?